Olá, é um prazer estar novamente em sua companhia. Meu nome é Kleber Werneck e esse é o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que sempre conta com a participação de um especialista renomado, falando de um tema bastante importante para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, quem está aqui ao meu lado é a doutora Júlia Barani. Ela é psicanalista e, olha só, especialista no comportamento de psicopatas. Um tema muito polêmico, mas também muito interessante que você vai acompanhar a partir de agora. E essas são imagens do estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, que hoje tem o grande privilégio, a honra de receber uma especialista muito conceituada no meio, psicanalista Júlia Barani. Primeiro, queria agradecer a sua simpatia, sua disponibilidade de aceitar nosso convite e estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço o convite, porque ajuda na minha missão de levar essa informação para o maior número possível de pessoas, para que elas fiquem conscientes de algo que existe na nossa sociedade e possam se prevenir ou se curar se já estão nessa situação. Acho que você começou muito bem ao falar sobre essa explicação, porque o seu trabalho é fundamentalmente didático, né? Ele ensina as pessoas do que se trata esse problema e como lidar com ele. Até porque a imagem que a gente tem, o senso comum tem, é a imagem que é vendida, é divulgada pelos filmes, pelas novelas, pela série, enfim, pela mídia, por esse mundo do entretenimento. Então, para começar o nosso ponto de partida, eu peço que você passe para as pessoas a definição. O que é um psicopata? Quais as características de um psicopata? Sim, porque quando a pessoa... só porque alguém está maltratando outra pessoa não significa que é um psicopata, né? Então, no CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, que serve para todo mundo, esse transtorno está classificado como transtorno de personalidade antissocial. E por que transtorno de personalidade e não doença mental? Porque não é uma doença mental. Importante pontuar essa diferença, né, doutora? A doença mental, a característica básica de uma doença mental é um contato defeituoso com a realidade. Por exemplo, um esquizofrênico é um doente mental. Ele alucina, ele tem delírios, ele vê coisas que não existem, né? E, portanto, reage ao que vê e não à realidade. Um transtorno de personalidade está muito consciente da realidade, não tem problema na relação com a realidade, ele vê a realidade. Ele sabe exatamente o que está acontecendo, né? E ainda usa isso, né? Por ele ter essa capacidade de enxergar tudo, usa a seu favor. Por quê? Num transtorno de personalidade antissocial, os outros são objetos utilitários para essa pessoa. E aí que está o perigo. Então, um psicopata, ele ou ela, tenho que frisar isso também, a gente usa o genérico masculino, mas tem tanto homem quanto mulher. No ambiente, né, essa pessoa vai escanear todas as pessoas presentes, né, como se fosse um radar assim, e detectar as pessoas que podem ser úteis para ele ou ela. Meticuloso. Meticuloso. E aí começa todo um processo de aproximação, de manipulação, né? Por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui, inclusive, né? Se um homem está interessado numa mulher, porque essa mulher pode lhe proporcionar alguma coisa que ele quer, ele percebe que essa mulher gosta de alguma coisa, né? Gosta de flores, por exemplo. Então, ele vai começar se aproximando dela, mandando flores. Claro que ele vai usar aquilo que engancha o outro, percebe? E aí,
vai se aproximando. A mulher nunca viu ninguém cortejar daquele jeito, magnífico, maravilhoso, né? E aos poucos ela vai sendo seduzida, sem ao menos perceber quem é que está fazendo tudo isso com ela, né? Eles fazem isso tão bem feito que é muito difícil detectar logo de início quem eles são realmente, né? Eu até brinco assim, parece que todos elas leem o mesmo manual, sabe? Como um padrão de comportamento, Sim. Então, e de atuação. Então, a gente pode, se a gente conseguir aprender isso, você já vai detectar antes. Opa! Primeiro, uma sedução avassaladora, né? Eu estou falando de relacionamentos afetivos, porque esses que mais aparecem são os mais desastrosos, né? Então, primeiro aquela sedução que a pessoa acha que tirou a sorte grande na loteria, né? Um homem desse ou uma mulher dessas não é qualquer um que encontra, né? Então já vai abrindo tudo. Eu tenho histórias de homens, né, que foram seduzidos por mulheres assim. Então o homem faz tudo o que ela quer. Na cama, então, né, o homem nunca teve algo parecido. E se ela percebe que é isso que engancha ele, pronto, é por aí que ela vai, né? Daqui a pouco esse homem está entregando até a senha das contas bancárias dele, né? E olha, tem muitas histórias em que o homem acaba depredado de tudo. Canso de ouvir esse tipo de história, sabe? E ainda imerso em dívida, depois que tudo acabou, depois que ela tirou tudo dele, né? E eu estou falando assim, é uma história muito comum, né? Então, preste atenção, porque essa é a primeira abordagem, né? De seduzir o outro. A segunda é mentiras, né? Nessa sedução eu sempre digo, eles fabricam um currículo, uma história que é uma obra de ficção. Fala de feitos, né, de passados que nunca existiram. Mas usa de meias verdades. Esse é um gancho muito eficiente, porque metade é verdade. Então a pessoa pensa, não, é verdade isso que a pessoa está contando. Mas a outra metade da meia-verdade é mentira, certo? E a gente não percebe essa parte mentirosa, a gente percebe a verdade, né? E cai nessa armadilha bonitinho, né? Posso te dizer que eles são tão eficientes que existe até um número da revista do FBI de 2012 inteiramente dedicado a esse transtorno de personalidade, em que eles mostram como estas pessoas enganam juízes, detetives, advogados, enganam. Agora, quando você relatava e descrevia tão bem, tão detalhadamente esse comportamento e citou como exemplo essa questão afetiva, acho que imediatamente, para a maioria das pessoas, vem o exemplo do maníaco do parque. Ele é um exemplo que se encaixa perfeitamente nesse perfil? Sim, ele seduzia as mulheres, né? E para levar onde ele levava, para convencer a ir onde ia, que era no meio do parque do estado, lá no lugar de Matagal, tinha que estabelecer um laço de confiança, né? Claro, né? Eles usam essas estratégias. E como não é uma pessoa que alucina, ela sabe muito bem, né? Ela lê a linguagem corporal da sua vítima, né? Porque quem sabe fazer isso detecta
mesmo sem palavras, né? O que o outro está sentindo, o outro está pensando, e vai, né? Usa isso a seu favor, né? Por exemplo, mulheres que acabaram de ficar viúvas e que têm filhos, nossa, é prato cheio para um predador desses. São predadores da espécie humana. Que termo forte e mais bem definido. Por falar nesse termo que você usou agora, os filmes, essas séries, como eu citei antes, elas retratam bem ou esses personagens são caricatos perto da realidade? Até para as pessoas terem noção se o que às vezes elas estão acreditando é aquilo mesmo na vida real. Os filmes pegam uma pequena porção dessas criaturas, né? E usam o sensacionalismo. Por exemplo, os serial killers são muito poucos em comparação com a vasta quantidade de predadores camuflados, né? Então, cria-se uma imagem não muito verdadeira. Isso é importante. Né? Os serial killers são uma porção muito pequena. Todos os outros, olha, a porcentagem, e tem pesquisador que hoje fala em 12% da população. É muita gente, né? E outros que falam 3 a 5%. Se são 3%, imagina, num grupo de 30, pelo menos 3 são. Eu tenho esse dado realmente, os dados hoje internacionais de referência são de 1 a 3% da população e 20% dos presídios, dos presos, 20%. Ou seja, a chance da gente conviver com uma pessoa assim é grande. É muito grande, muito grande. Porque eles usam a camuflagem. Por exemplo, me perguntam, um psicopata casa? Uma psicopata casa? Claro que casa. Porque isso serve de fachada para encobrir a sua verdadeira personalidade, né? Mulheres, por exemplo, eu atendo vítimas de mães psicopatas, né? Então, uma mulher dessa arruma um marido, né, que banca tudo para ela domina esse marido, tem filhos com esse marido e trata assim as crianças. Na frente dos outros, é uma mãe exemplar. Dedicada, não faz outra coisa a não ser cuidar das crianças, né? Essa é a fachada que ela usa. Vai ver o que ela faz em casa com essas crianças, né? Tortura, abusa, faz abuso psicológico, emocional. Cala a boca. Quando o teu pai chegar em casa, você não chora. Senão você vai ver, e a criança engole tudo. E não conta para o pai o que a mãe fez, né? Bateu, deixou sem comer, né? Torturou psicologicamente a criança. E ai dessa criança, né? E agora, a pessoa nasce com esse problema, ela desenvolve. Qual que é a origem desse mal? Olha, é uma coisa genética, tá? Agora, o que está por trás da genética, né? A gente tem que pensar nisso também. Mas vamos só pegar a parte genética. Inclusive, um dos testes usados no sistema judiciário para saber se é um psicopata ou não é o PET scan, que é a imagem do cérebro em funcionamento. E essa imagem demonstra que aqui na região atrás dos olhos, o cérebro do psicopata é quase inoperante, quase não tem atividade. E o que é essa parte do cérebro nosso? É a parte mais jovem, mais nova que nós temos e que nos distingue dos animais. É a parte onde nós processamos as emoções nobres humanas. Empatia, solidariedade,
respeito, responsabilidade, amor. É lá que nós processamos tudo isso. Então, um ser que não tem isso, não processa. Ele tem emoções, sim, mas emoções como frustração, raiva, principalmente quando algo não dá certo que ele ou ela quer. Tem raiva, tem frustração, tem ódio, tem impulsividade, é capaz de agredir nessa hora, né? Você falou agredir, e realmente esse assunto deixa a gente preso, até apreensivo, né, acompanhando. Agora, todo psicopata é violento, obrigatoriamente? Isso a doutora Júlia vai responder no próximo bloco. Não saia daí. E nós voltamos aqui ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. Lembrando que o nosso programa é transmitido para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E para que essas imagens, essas belíssimas imagens, cheguem até você, é necessário o trabalho de uma equipe completa, que eu vou lembrar agora alguns desses nomes. Nós temos como câmera hoje o Rodrigo Dantas e também o Fábio Murishima. Na sonoplastia, Marcos Tana e Mauro Claudino. Um agradecimento especial para vocês. Iluminação, o Márcio Alves Mendonça, Cabo Man, o Luiz Henrique Teixeira, o Luizinho. Direção de imagens, Adailson Oliveira. E também lembrando e deixando um abraço especial para Danúbia Vidal, que é a nossa maquiadora. Mas de toda essa gente, de todos esses nomes que eu falei, a mais importante, com certeza, aqui nesse estúdio, está aqui ao meu lado, que é a doutora Júlia Barani, que está falando desse tema importantíssimo. Ela que é especialista no comportamento, né, no estudo dos psicopatas. E no intervalo, no final do último bloco, eu deixei uma pergunta no ar, que, aliás, é o exemplo ou a figura que o senso comum trata dessa pessoa, de um psicopata, de ser uma pessoa violenta. Necessariamente, um psicopata, ele é agressivo, ele é violento? Na grande maioria das vezes, ele não chega à violência física. Não chega? Não. Mas abuso psicológico e emocional é também violência. E a gente não considera isso. Alguém que manipula o sentimento do outro, alguém que faz dissonância cognitiva, é violência, né? Dissonância cognitiva é uma das armas que eles usam. Eles e elas usam. Que é o quê? É convencer você que você não viu o que você viu. Que você não ouviu o que você ouviu. E aí você passa a duvidar de si mesmo, das suas percepções, das suas capacidades. Ou, não, você não é capaz de fazer isso. E vai convencendo a pessoa que é capaz, que ela não é capaz. E ela acaba acreditando de tão eficiente que é essa manipulação. Pois é, doutora, o fato de nem todos serem violentos também é um problema, porque a violência, de certa forma, ela é externa, ela traz à tona o mal, o problema. Sim. Agora, essa não violência mantém a camuflagem, o termo que a senhora usa. Que é o título do meu livro, O Mal Disfarçado de Bem. Vou mostrar aqui agora o livro O Mal Disfarçado de Bem. É o seu primeiro livro e, aliás, já há pedidos para fazer outro. A senhora tem prometido outro, né? Fala um pouquinho desse livro. Então, aqui eu mostro como você detectar esse fenômeno, né? Essa situação em que você pode estar e não ter ideia de que você está numa situação dessas. Na maioria das vezes, a pessoa não sabe, né? E principalmente em relacionamentos amorosos, a pessoa acha, não, se eu me dedicar mais, se eu amar, né? Quem sabe eu consigo ajudar essa pessoa a melhorar, né? Normalmente, eles contam histórias trágicas de infância,
porque minha mãe, porque meu pai, porque meus irmãos, porque a escola. E você se compadece. Puxa, como sofreu essa pessoa. E na maior parte das vezes é aumentado, é mentiroso. Eles usam isso para fazer a pessoa ficar com pena deles, né? Então é muito importante você verificar, né? Essa é uma das coisas que eu sempre recomendo para as pessoas. Não vai acreditando logo de início em tudo que as pessoas te contam, porque elas podem estar falando mentira. É só uma versão da realidade. Uma versão distorcida, melhorada. Nem sempre da realidade, na verdade, mas é uma versão. Isso, né? Correto. Agora, é interessante isso também, porque nas pesquisas que eu fiz para me preparar para essa entrevista, eu me deparei com uma reportagem em que você foi convidada para fazer análise de algumas personagens de uma novela. E você pontuou, que eu achei com muita propriedade, que há uma confusão entre mau caráter e psicopata. As coisas se misturam também e nem sempre as pessoas conseguem diferenciar uma coisa da outra? Claro, porque se uma das características principais dessas pessoas é camuflagem, né? Você vai achar que... Você não vai conseguir analisar direito o que é e o que não é. Porque o mau caráter não está camuflando. Se você percebeu alguém como mau caráter, né? Já dá para desconfiar. Será que é mesmo um psicopata? Porque o psicopata disfarça. Agora, a pandemia tem sido um momento propício para que esse mal se manifeste, esses problemas venham à tona? Claro. Porque na pandemia, a característica principal, né? O fenômeno principal de uma pandemia é o medo. Né? Coletivo, né? Um medo coletivo. E o medo deixa as pessoas à mercê de possíveis soluções, possíveis portos seguros, né? E ele incapacita as pessoas. Você pode ver o que acontece com uma pessoa, se você observar bem, o que acontece com uma pessoa que está com medo. Ela perde até a razão. Ela perde a clareza de pensamento. Verdade. O que prevalece é o instinto, né? De sobrevivência, de se salvar. Né? E a gente precisa... eu gosto de pontuar mais uma coisa quando eu falo do medo, né? Pois não. No sentido que nossas emoções fazem a ponte entre nós mesmos e a realidade, né? Você interpreta as coisas de acordo com aquilo que você sente. Então, é extremamente importante a gente ter um domínio sobre as nossas emoções. E, nesse caso da pandemia, ter o domínio sobre o medo. Olhe para a situação de uma forma realista, né? Primeiro, tem coisa que você pode fazer, tem coisas que você não tem poder nenhum sobre, né? Então, se você ficar tentando controlar algo que não dá para controlar, você se afunda, né? E agora vamos ao nosso assunto principal, né? Que é o abuso dentro da pandemia. Correto. Né? Que é claro, num confinamento, tudo é exacerbado. Até gente normalmente equilibrada está se desequilibrando, né? Agora, isso é prato cheio para o abusador, para a abusadora, para o psicopata, porque aquela pessoa, aquela vítima está sob o poder, né? E ainda, além do medo da pandemia, né, da possibilidade de morrer, de sofrer, ainda tem o medo do abusador, da abusadora. Por quê?
3 coisas movem um psicopata: poder, controle e sexo. Né? É isso que move eles. São as 3 motivações. Sim. Interessante. Então, se eles estão numa situação em que eles possam ter poder sobre os outros, maravilha. Vão aproveitar sim. É a condição propícia. Vão aproveitar. Então, o que as pessoas que estão nessa situação fazem? Né? Essa é a grande pergunta. Que a gente vai responder daqui a pouco. Antes eu queria, continuando nessa descrição tão detalhista, tão bem feita que a senhora está fazendo, eles são pessoas muito inteligentes, a inteligência às vezes e a sensibilidade de perceber os detalhes é acima da média? Já falaram isso muitas vezes, né? Que faz eles parte do têm imaginário, uma inteligência muito acima da média. E eu começo a perceber que não. Não. Não é que eles têm uma inteligência acima da média. É que a inteligência deles não é atrapalhada pelas emoções, que eu acabei de falar. Né? A sua relação com a realidade ela é fria. É intermediada pelas emoções. Então, se você está, assim, angustiado, por exemplo... Você não pensa da mesma forma. Não pensa da mesma forma. Se você está preocupado, não pensa da mesma forma. Um psicopata não está ansioso nem preocupado. Então, ele tem a relação com a realidade isenta dessa intermediação. Ele é frio, calculista. De qualquer forma, como eu entendi que a senhora falou, eles não são mais inteligentes, mas eles têm uma vantagem. Tem essa vantagem. Que a gente também consegue, se a gente conseguir desenvolver em nós a calma interior, sabe? A serenidade. Nós também conseguiríamos ver a realidade como ela é, inclusive ver o psicopata. Correto. Essa é a grande diferença, então. Sim. Isso é a vantagem que ele tem em relação à vítima. Ele sabe, ele antevê os passos, enquanto Sim. a pessoa está vivendo ali no meio das emoções. Claro. Outra pergunta fundamental também, que muitas pessoas não se atêm. Uma criança. Sim. Uma criança, por trás daquela aparência ingênua, delicada, infantil, pode ter um psicopata. Claro, porque esse adulto foi uma vez criança, né? O que ele fez na sua família de origem? Em geral, ele desestruturou a família, tá? Uma criança psicopata desestrutura qualquer família. Interessante isso. Tá? Nós temos um exemplo clássico num filme que é Precisamos Falar de Kevin. Né? É um filme muito bom que é baseado numa história real. E o que então essa criança faz? É uma criança que não dá para educar. Porque ela vai fazer o que ela quer, não o que os pais querem. Não adianta para essa criança falar que, não faz isso, a mamãe vai ficar triste. Ela está pouco ligando para a mãe ficar triste, percebe? Aí que ela vai fazer aquilo que perturba a mãe. E é uma criança que na escola vai fazer bullying, né? Não é todo bully que é psicopata, mas todo psicopata é bully. Ele vai causar confusão aonde estiver. Vai fazer alguma coisa que não deve fazer e vai pôr a culpa no outro, por exemplo. Isso é muito comum, né? Já na família, foi meu irmão que fez, não fui eu, né? Por exemplo, aparece um passarinho morto, né? Não fui eu, foi o irmão. Correto. Bom, acima de tudo, essa entrevista é um alerta. Afinal, como a doutora mesmo deixou bem claro, todos nós podemos estar convivendo nesse momento com o psicopata, seja na nossa família, seja no nosso emprego ou qualquer outro ciclo social. Mas o que fazer diante dessa realidade? O que fazer diante desse problema? Bom, isso nós deixamos para a doutora responder e principalmente orientar no último bloco. Não saia daí.
Nós voltamos ao estúdio aqui da RIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta. Só lembrando, né, nosso programa é transmitido para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Nossa convidada de hoje, aqui ao meu lado, uma especialista num assunto muito polêmico e que desperta um fascínio nas pessoas, o comportamento dos psicopatas. Tema de filmes, tema de novelas e de muitas obras. Agora, doutora Júlia, o que levou você a se aprofundar, a se interessar por esse tema? Nessa figura tão meiga, tão simpática aqui na minha frente, não dá para imaginar que você se interessaria por um tema desse. Não que não seja um tema importante, mas assim, é um tema até incomum, né? Sim. Muitas especializações acontecem porque a pessoa passa por isso, né? E aí, para poder entender o que ela passou, a pessoa vai se especializando, né, naquilo, que é o meu caso, né? Eu passei por isso e eu precisava entender o que aconteceu comigo. E aí, eu fui estudar isso, eu me formei psicanalista para entender isso, e aí eu também percebi que eu me curo quando eu ajudo os outros. Que mensagem maravilhosa. E esse tem sido o meu processo. E cada vez mais, eu percebo que o que nos salva é conhecimento e principalmente autoconhecimento, né? Quando você se conhece, você sabe os seus pontos vulneráveis. Eu gosto de falar vulnerável e não fraqueza. Correto. Tá? Correto. Porque um ponto vulnerável meu podem ser meus netos. Mexeu nos meus netos, mexeu comigo, por exemplo. Correto. Né? Isso não é fraqueza, isso é até uma fortaleza, o amor que eu tenho pelos meus netos, né? Então, pontos vulneráveis na vítima de um desses seres. Quais são? Primeiro, empatia. Uma pessoa fria, calculista, não é interessante para um psicopata ou uma psicopata, porque não tem por onde enganchar, correto. Entende? Então, a pessoa sendo empática, ela já está aberta para se conectar com o outro, para ajudar o outro, para se compadecer da dor do outro, né? E por aí vai, né? Então, uma pessoa que possa estar num relacionamento desses, precisa ver os seus pontos vulneráveis e também as suas fortalezas. No que eu sou forte? Porque muitas vezes num relacionamento desses, seja amoroso, seja chefe, seja, sabe, no ambiente corporativo, isso também acontece, e muito. Um funcionário, um trabalhador desse pode estar perdendo a autoconfiança, né? É uma pessoa que é muito capaz, mas o chefe usa de capacho, por exemplo, né? Tudo que a pessoa faz, o chefe pega, chupa e apresenta como seu. Isso acontece muito nas empresas. O primeiro ponto é identificar, que já é uma dificuldade. Sim. E para identificar, é isso que eu estou falando, você precisa se conhecer. Porque se você não se conhecer, você acha que é o outro que está, né? O outro tem autoridade sobre você. O outro que está falando para você o que você é. Não. Você precisa, você mesma, saber quem você é. E outro aspecto muito importante, que eu sempre falo para os meus pacientes e todos, é a espiritualidade. Interessante.
sabe? Quem não tem uma ligação com a espiritualidade não consegue se curar. A imagem que eu gosto de dar sobre isso é como você está, como se você estivesse na areia movediça, né? E quanto mais você se debate, mais você afunda. Para sair da areia movediça, precisa algo de fora te puxar, né? E o que é essa corda ou essa mão, esse braço que te, né, que te tira de lá? É algo maior que você. Você por si só não tem força. Não tem. Você precisa de algo maior. E aí eu quero aproveitar esse gancho justamente isso. Muitas pessoas estão vivendo isso nesse momento. Sim. Muitas pessoas já estão até no segundo passo, de identificar. Mas o que fazer? Principalmente quando o psicopata é uma pessoa que exerce algum tipo de influência. Sim. Vamos supor, um pai, uma mãe, um marido, uma mulher, ou pior, um chefe. O que fazer? Olha, a primeira recomendação é cair fora da relação. Se possível. Se não for... sempre é possível? Sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. Nós que não enxergamos. Por isso que eu estou falando do autoconhecimento. Quando você se conhece, você conhece suas fortalezas e você sabe por onde você pode caminhar. Tá. Vamos supor, vamos então colocar coisas difíceis de desapegar. Por exemplo, um emprego que a pessoa gosta muito e o chefe dela é psicopata. Tem que abrir mão. Tem que abrir mão, porque enquanto estiver lá vai ser torturada, abusada, manipulada, sugada, né? A pessoa. Uma esposa ou um marido. Não vai um casamento que não existe, na verdade, né? Porque o psicopata, a psicopata não ama. Então, que casamento é esse? Só tem amor de um lado, do outro não existe. Do outro existe manipulação, controle, mas não tem amor, né? Vamos tornando mais difícil. Uma mãe, um pai. Como abrir mão da mãe de um pai? Aí nós temos aquele recurso que muitos terapeutas chamam de pedra cinza, né? É quando você tem relacionamento, mas você não se conecta e não permite que a pessoa interfira na sua vida. Você trata aquela pessoa como se fosse um móvel, vamos dizer, né? Você não permite nenhuma interferência. Difícil, né, doutora? Muito difícil. Imagina. Mas no caso de um pai e de uma mãe, né? Se for possível, você sai fora. Não visita mais. Mantém o distanciamento. Essa pessoa não merece a sua atenção. E ela, principalmente, infelizmente, é difícil falar isso, mas partindo dessa premissa que você tem descrevido bem, é nociva. Nociva. Vai interferir. Então, se por acaso você precisa conviver, por exemplo, tem uma doença na família ou até um óbito e você tem que ir no enterro, né? Como é que você vai lidar com aquela pessoa? Pedra cinza. Você não permite que o que for que ela quiser enganchar em você, enganche, né? Aí agora eu deixei para o último o exemplo para a questão que talvez seja mais difícil. Um filho. Como que é para uma mãe, para um pai abrir mão, já que esse é o conselho, a tendência, se afastar de um filho, especialmente se for uma criança, já que, como a gente disse antes, crianças também podem ser psicopatas. Como agir, então, nessa circunstância? Bem, a primeira coisa, leve a um psiquiatra. A um especialista. Um especialista. E tem que ser psiquiatra, porque psiquiatra é médico. E ele pode pedir exames e ele pode identificar uma tendência. Porque uma criança só pode ser diagnosticada mesmo quando ela já tem o cérebro formado, portanto, qual não idade, é mais criança. Depois da poda sináptica, que chamam esse processo os psiquiatras, que é depois dos 16 anos. Já vai ser um adolescente pré-adulto ali, né? Isso, porque é só aí que vai ter o seu cérebro maduro. E a confirmação efetiva. Isso, Tá. Através de exames. Tá. Antes disso,
o psiquiatra pode diagnosticar tendências psicopáticas. E aí tem medicação que pode acalmar essa gana por destruição, por crueldade que uma criança psicopática tem. Você disse acalmar, não curar. Não curar porque não tem cura, tá? Não existe cura. Você pode controlar com medicação. E aí não tem jeito de se afastar, e aí sim vai ser uma vida fundamentalmente regrada, vai ter que ser uma vida controlada, cheia de cuidados. E cheia de disciplina. Isso eu sempre falo também, né? É fundamental. Uma criança que tem tendências psicopáticas precisa ter uma disciplina rígida. Militar. Não fez, tem consequência. Qual é a consequência daquilo que fez ou não fez, né? Algo que o afete. Por exemplo, essa criança gosta de jogar no iPad. Então, ela vai ficar sem o iPad se ela fizer aquilo. Percebe? Algo que atinja. Porque não adianta falar para essa criança, não faz isso porque está errado. Ela não tem esse conceito, pouco está se importando que aquilo é errado. Ela quer fazer. Então, você tem que atingi-la de alguma forma que afete ela diretamente. Horários rígidos. E com isso, você pode controlar o comportamento destrutivo dessa criança. Tá? É o único jeito. Doutora, esse tema é interessantíssimo, tão interessante que o tempo passou voando aqui. Já foi, o programa está acabando e por mim a gente ficaria mais horas conversando aqui, mas infelizmente nosso tempo chegou ao final. Eu quero agradecer primeiro, mais uma vez, a sua participação, a sua simpatia, elogiar o seu conhecimento, a riqueza de detalhes como você descreve o assunto, descreve as características e principalmente faz o alerta. Parabéns por tudo isso. E para finalizar, quero oferecer esses minutos finais para você divulgar os seus contatos, falar mais sobre o seu livro e como lhe encontrar nas redes sociais. Enfim, as pessoas, e eu creio que muitas pessoas vão precisar te procurar, como devem fazer. Fica à vontade. Tá. O meu trabalho, meu e dos meus colegas, né? Eu tenho um médico e eu tenho outras pessoas na nossa equipe. Se chama Superasas. E com isso eu quero mostrar que é possível superar um abuso desses, criar asas e se tornar livre. Tá? Então, o Superasas tem a imagem da fênix, que é a ave que renasce das cinzas. Tá? Então, isso é muito importante, todos saberem que é possível. E, então, nós temos canal no YouTube, nós temos canal no Instagram, tem o site com muitas informações, artigos e tudo mais, que chama superasas.com.br. Quem precisar entrar em contato conosco, use, por favor, o e-mail superasas.x@gmail.com. E eu quero também falar do livro, que é uma base, né? É um manual para você detectar e saber o que fazer depois, quando você detectou. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. E para quem não sabe, a doutora Júlia Barani com Y, para quem quiser fazer a pesquisa, né, procurar mais informações, é a nossa recordista de audiência. Sempre quando ela vem aqui, a gente aumenta visualizações, a gente aumenta a procura, aumenta a audiência de tão interessante que é esse tema que ela trata e em virtude do profundo conhecimento dela em relação ao assunto. Você que gostou e quer ver de novo, quer assistir de novo, pode acessar as nossas redes sociais, as redes sociais do programa Análise Direta, pelo Facebook, né, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal HIT Notícias.
Lembrando que nosso programa é transmitido para todo o Brasil e mais 190 países. E você também pode participar pelo WhatsApp, enviando sugestões, críticas, enfim, fica à vontade para fazer o seu comentário. O número 55 para quem está fora do país, 11 99224 7760. O programa Análise Direta fica por aqui. Lembrando que a gente sempre traz especialistas renomados falando de temas muito importantes para o seu dia a dia. Portanto, continue ligado e até a próxima.